Vamos lá, pessoal, na segunda parte agora da nossa aula. Eu não sei se vocês estão gostando muito como eu estou fazendo comentadinho, que às vezes eu gosto de fazer comentadinho por duas coisas. Uma, porque distrai. Quando você começa a absorver mais, você fica assim, é isso, é aquilo. Porque às vezes quando eu começo só a ler o texto assim, o artigo 1, tal, o artigo 2, sabe, fica meio cansativo, sua mente começa a se cansar e às vezes você nem presta atenção. E aí muitas vezes eu termino um texto longo desse e no final muitas vezes você não sabe nem o que foi que eu falei, porque às vezes a aula fica tão cansativa que seu cérebro nem absorve muito. Por isso que às vezes eu dou muitos exemplos. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou acelerar um pouquinho a mais, tá, pessoal? Que a nossa aula anterior que nós acabamos de fazer aqui deu 1 hora e nós só fomos do preâmbulo até o artigo 7, né? Então tem muito mais artigo aí pela frente, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui agora, tá? Então vamos lá. Artigo 7 aqui, parte 1ª. Todas as pessoas têm o direito à liberdade e à segurança pessoal. Isso aqui já tá lá nos primeiros direitos da Duque, né? E isso aqui acho que não tem nada que tá interpretando aqui. Artigo 2, quer dizer, artigo não, gente. Parte 2. Parte 2 do artigo 7. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previstas fixadas nas constituições políticas dos estados partes ou pela lei de acordo com elas promulgadas. Olha, detalhe nisso aqui, pelo amor de Deus, preste atenção nisso aqui. Vamos supor uma questão da VUMESP. Fala assim: é correto afirmar que a Pacto de São José da Costa Rica fala que ninguém poderá ser privado de sua liberdade física, certo ou errado? Errado, gente, porque ele fala ninguém poderá ser privado da sua liberdade física, salvo pelo quê? Pelo um monte de coisa, meu gente. Vamos supor, o cara estuprou uma criança, ele é preso. Aí no presídio ele vai alegar isso. Opa! Eu vou invocar os direitos do Pacto de São José da Costa Rica, que ninguém pode ter sua liberdade física restrita, privada. Aí vão liberar o cara. Claro que não. A pessoa não pode ser privada. Vamos supor, não pode como que eu posso falar? Injustamente, né? Tem uma palavrinha ali em cima que fala melhor isso aí, eu esqueci. Arbitrariamente, tá aqui, ó. Aqui. Não pode ser arbitrariamente. Agora, se a pessoa tá merecendo ser presa, ela vai ser presa, né? Então, ou seja, ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo se cometer algum crime, tá? E aqui ele tá falando isso aqui, só que com outras palavras, tá? Ele tá falando assim: salvo pelas causas e nas condições previstas fixadas pelas constituições políticas dos estados, parte pelas leis de acordo, né? Então é isso, não pode ser privado da sua liberdade arbitrariamente. Ninguém pode ser privado da sua liberdade física arbitrariamente. Ninguém pode ser privado da sua liberdade física arbitrariamente. Tô repetindo sim, porque isso aqui a banca vai colocar na merda da prova e você vai cair. Porque esses detalhezinhos é muito detalhezinho pra gente estar decorando e cai fácil. Parte 3 do artigo 7. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrariamente. Isso aqui, ambas estão falando a mesma coisa, né? Parte 4 do artigo 7. Toda pessoa detida ou retida devem ser informadas das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. Ou seja, eu não sei se você sabe, tem diferença de você ser preso e de você ser detido, tá? E de você ser retido, tá? Você, às vezes, quando você está detido, é quando você não está preso. Preso é literalmente quando você já está condenado. Quando você já está condenado, fulano de tal foi condenado, ele está preso, ele está pagando aquela pena. Quando ele está esperando processo, ele está detido. Por quê? Porque no final pode ser que ele seja inocente. E retido é quando você só está ali, você só está retido ali
aguardando alguma coisa, vamos supor. Uma moça falou que um cara de moto azul, camisa vermelha, calça jeans, roubou o celular dela. Aí passa eu de moto azul, significa, muitas vezes o policial pode não ser que foi eu que roubei, mas muitas vezes ele vai me reter ali só até ter a certeza que não é eu. Chama a vítima, foi esse daqui? Aí muitas vezes ela fala, não foi não. É difícil, né, que tava com capacete, foi sim. Mas vamos supor que a moto era diferente, etc. Ou vamos dar outro exemplo. A pessoa é abordada na rua e ela não tem nenhum documento. E para lascar ainda, ela não sabe nem formar os documentos dela ainda. Qual é o seu CPF? Não sei. Então ela vai ser retida, porque muitas vezes o policial vai pensar assim, que onda é essa? A pessoa não tem documento, não sabe o nome do RG, não sabe o nome do CPF, não sabe nada. Essa pessoa aqui deve ser uma foragida e não está querendo me dar os dados de propósito para mim não descobrir. A pessoa vai ser retida, vai ser levada para a delegacia, né, averiguar as informações, possivelmente as suas biometrias, para ver se não é algum foragido, tá? Então, retido é só enquanto se averigua ali uma ou outra informação. Detida é quando, entre aspas, a pessoa está presa, só que antes do processo transjulgado. E presa é quando a pessoa está já condenada, depois do processo transjulgado. Parte 5 do artigo 7. Toda pessoa detida ou retida deve ser... já acabei de ler isso aqui, né? E tem outra coisa que ele está falando, que as pessoas... a presença deve se levar sem demora, tá? Ele não está falando que tem que ser em 48 horas, tem que ser 12 horas. Está falando que tem que ser levado à presença do juiz sem demora, aqui no Pacto São José das Costa Rica, tá? Ou autoridade que a lei, né, possa falar. Muitas vezes pode não ser o juiz, pode ser outra coisa. Julgamento dentro do prazo do... não, aqui em cima. Toda pessoa retida, ele está falando outras coisas. E que sem demora a acusação formulada. Não só a pessoa tem que ser presa. Se a pessoa for presa, não só isso, ela tem que ser informada do que ela está sendo preso, tá? Não é que a pessoa está sendo presa, o que foi que eu tô... Não me interessa, fica aí. Não, a pessoa tem que ser informada, né? Tem aquela questão, vai ser levado para a delegacia, vai ser averiguado. Se a pessoa for presa, o delegado vai fazer uma coisa lá, vai ter 2 tipos de prisão, ou flagrante ou por portaria. O delegado vai abrir uma portaria lá e vai falar que está detido. Isso ele vai dar a carta de culpa, tá? Que é literalmente quando a autoridade policial, no caso o delegado, vai falar que o fulano está preso. Você está preso, né? Por isso aqui. Aí ele vai ser em flagrante delito ou por portaria, tá? Mas isso tudo tem que ser informado para ele. Por que ele está sendo preso, né? E etc. Todos os direitos. Senão a prisão pode ser relaxada. Vamos aqui para onde nós estávamos aqui. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Aqui no Brasil nós temos a pessoa da audiência de custódia, né? Aí continuando. Ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgado dentro de um prazo razoável ou a ser postos em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser considerada a garantia que pode ser condicionada à garantia de assegurarem o seu acompanhamento em juízo. Gente, ele está falando muita coisa aqui, eu vou ter que separar por partes. A toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença do juiz ou autoridade competente, né? Muitas vezes não é o juiz, mas se for alguma autoridade competente ali, tá bom. Dentro do prazo razoável ou posta em liberdade. Vamos supor, se a pessoa não puder ser presa e encaminhado ao juiz em tempo necessário, a pessoa tem que ser solta, né? E aí vai se seguir o processo normalmente, só que com a pessoa solta, né? A gente chama isso de responder em liberdade. Tá respondendo em liberdade. A pessoa ainda está respondendo o processo, só que está livre. Sem prejuízo de que prossiga o processo, né?
A sua liberdade pode ser condicionada à garantia que assegure o acompanhamento em juízo. Ou seja, você não vai ser preso, mas você vai ter que comparecer ao juiz tal dia, tal hora. Aí a pessoa, eu não vou comparecer não, então você está preso, tá? Porque a prisão, se não pode ser, se a pessoa pode responder em liberdade, ok, a maioria quer, né? Agora, se a pessoa não quiser, ela responde presa mesmo, tá? É só isso? Acho que é só isso mesmo. Parte 6 do artigo 7. Estamos demorando demais. Toda pessoa privada da liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção for ilegal. Nos estados particulares, as leis prevê que todas as pessoas que se vê ameaçada de prisão e a sua liberdade têm o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser imposto pela própria pessoa ou outra. Isso aqui ele está abordando muitas coisas, tá? Ele está abordando a você recorrer, vamos supor, o Lula fez isso aqui, né? Ele foi condenado por vários tribunais em várias instâncias e ele recorreu até que o STF, né, viu algumas coisas, isso aqui foi ilegal porque foi julgado em tal instância e não deveria, e relaxou a prisão dele. Aqui ele está falando também sobre impor recursos, ele está falando de remédios constitucionais, ele falou que sobre a prisão, estados cuja lei prevê que toda pessoa que se vê ameaçada de prisão, isso aqui é prisão preventiva, tá? Quando a pessoa se vê que pode ser presa, né, ele pode pedir um habeas corpus preventivo, né? Aí a pessoa pode ver que se vê ameaçada de ser privada de sua liberdade, tem o direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que esta decisão sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não possa ser restringido nem abolido. O recurso pode ser impetrado pela própria pessoa, né, que é o habeas corpus. O habeas corpus pode ser qualquer pessoa, inclusive a própria, ou por outra pessoa. Voltando aqui em cima aqui, que eu falei que que ele falou que pessoa que pode se ver ameaçada, aí eu falei de habeas corpus, né, eu falei do habeas corpus preventivo, mas só que lembrando que o habeas corpus preventivo ele tem dois, tá? É o habeas corpus preventivo, quando a pessoa se vê na iminência de ser presa, ela pode pedir um habeas corpus para o juiz, para se por acaso ocorrer algo semelhante, ela não é presa, porque ela tem um habeas corpus. E tem um habeas corpus repressivo, que é quando a pessoa já está presa. A pessoa já está presa, ela se vê que está em uma prisão injusta, aí ela pode pedir, né, ou pede para o seu advogado ou qualquer outra pessoa, pedir esse habeas corpus, mas tem diferença. Quando ela está solta, o habeas corpus é preventivo. Quando ela está presa, o habeas corpus é preventivo. Pulando para a parte 7 do artigo 7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita as mandados de autoridade judicial competente expedidos em virtude de inadimplência de obrigação alimentar. Vou falar de novo aqui, ó. Inadimplência de obrigações alimentar. O que é isso? Pensão alimentícia, filho, né? Tá falando o seguinte, que ninguém pode ser detido por dívida, graças a Deus, né? Porque senão Deus já estaria em caráter perpétuo já. Ninguém pode ser preso por dívida, né? Este princípio não se limita os mandatos de autoridades judiciais competentes expedidos em virtude de inadimplência alimentar. Ou seja, você pode dever muitas coisas, meu amigo, que isso não dá cadeia. A única coisa que dá cadeia é só pensão alimentícia. Mas fulano tal entrou com ação judicial contra mim. Não vai acontecer nada. A única coisa que pode acontecer, porque eu tô devendo um carro para fulano e o fulano entrou com ação judicial contra mim. A única coisa que o juiz vai pedir
vai pedir a quebra bancária, né? Vai pedir os seus dados, que vamos supor que você fala que não tem dinheiro para pagar um carro. Você pegou o carro da pessoa, mas disse que não tem dinheiro para pagar. Aí o juiz pede a quebra da sua conta bancária e vê lá que na sua conta bancária você tem 2,5 milhões. Tem 2 fazendas, tem uma mansão. Ah, meu amigo, seu juiz vai pegar o dinheiro do carro na hora. Ah, mas minha conta tá zerada. Ah, mas tem 2 fazendas, então vai leiloar uma casa, vai leiloar uma fazenda. Ah, não, só tem... Eu não tenho nada. Eu peguei o carro e vendi, tô devendo e não tenho nada. E aí nessa ocasião, se a pessoa não tiver nada, aí o juiz não vai, né, não vai prender, não vai poder fazer nada. Mas vamos supor, se daqui a pouco o cara compra a moto, opa, você tá devendo, aí pega a moto, vende, leiloa. É assim mais ou menos que acontece. Mas em resumo, não dá cadeia, só inadimplência por obrigação alimentar. Artigo 8, graças a Deus, vamos pular aqui. Primeira parte do artigo 8. Será que eu tô falando alto? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 1, 2. Eu tô falando um pouquinho alto. Gente, acho que meu vizinho deve me odiar, porque 2 da manhã eu dando aula aqui é foda. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida. Parte primeira do artigo 8, tá? Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei. A apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Ou seja, né, aqui só está falando que todo mundo tem que ser julgado por um tribunal, né, justo, né? Não tem como o cara ser julgado por um crime de homicídio, aí tá lá a vara da infância e juvenil, ou então tá lá no tribunal de ações cívicas. Tem que ser um tribunal competente para tal. Parte 2 do artigo 8. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove ilegalidades sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem o direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Eu vou até ler de novo, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é diferente da Constituição e, se eu não me engano, é diferente da DUC também, tá? E aí, meu amigo, para você descobrir qual é um ou outro, você tem que se lascar aí. Vou ler de novo. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprova a sua culpabilidade, né? Até não se comprovar a sua culpabilidade, a pessoa é considerada inocente. É considerada inocente até quando, William? Até o trânsito julgado, né? Ah, William, mas tem um vídeo do cara tirando o 38 e dando 6 tiros na cabeça da pessoa. Como é que essa pessoa, eu não posso considerar essa pessoa culpada? Por várias coisas, vamos supor porque depois a pessoa se comprove o Adélio Bispo. O Adélio Bispo deu uma facada no Bolsonaro e foi tudo filmado. Depois ele alegou não ter uma insanidade mental normal, né? Ele depois no processo se presumiu ser inimputável. Considerou ser inocente, porque é inimputável, entendeu? Então, depois do trânsito julgado que vai ser considerado. E se eu falar que ele é o Lula? O Lula, depois de tudo, quem chamava ele de ladrão, ele só não processou por calúnia que ele não quis, porque como não foi o trânsito julgado, depois disso tudo, o STF anulou muitas coisas, eles se consideram inocentes. Então vamos acelerar que o bicho está demorando. Então vamos lá, tá? Inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpabilidade. Durante o processo, toda pessoa tem o direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Então vamos lá. Toda pessoa tem no mínimo isso aqui, que é um monte de coisa que eu estou vendo aqui. Não, vamos uma por uma aqui que é melhor. A pessoa tem o direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar um idioma do juiz ou tribunal, né? Ou seja, você está preso lá em Pequim,
Aí te acusaram não sei de quê, porque você não sabe que lá falam mandarim. Aí você tá preso e não sabe que então a pessoa, ou ao contrário, né, sei lá, um piquinês, um chinês tá preso aqui, o cara só fala mandarim. Tem que procurar um tradutor ou um intérprete, né, para ele, para estar tentando a pessoa ter o direito à sua defesa. B, das garantias mínimas: comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Eu nem sei o que é isso. Eu sei que é comunicação prévia. Não entendi. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Eu sei que aqui tem que informar o que ele está sendo processado, né? Agora, comunicação prévia e pormenorizada, acho que deve ser oficial de justiça, né? Que leva um ofício lá no nome da pessoa, falando sobre o que a pessoa está sendo processada. Deve ser isso aqui. Ah, William, eu tô com dúvida. Pesquisa aí, meu amigo. As aulas aqui tá dando 1 a 2 horas, então não posso enrolar muito não. C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para o preparo da sua defesa, né? Então a pessoa, né, tem que ter um mínimo ali de tempo para formalizar a defesa, ou se for defensoria pública, né, para ver um tempo hábil ou adequado para poder preparar a sua defesa. D, das garantias mínimas: direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com seu defensor. O que é isso aqui? A pessoa ela tem o direito de escolher seu defensor, tá? Em São Paulo recentemente aconteceu uma coisa muito estranha, que acusaram um cara dele ter matado uma garota, e teve um advogado que deram para ele, era advogado da prefeitura, umas coisas muito estranhas. Então, o acusado ele tem o direito de escolher a sua defesa, tá? Ou seja, particular ou pública, mas ele tem o direito de se defender, né? Vamos para o E, das garantias mínimas: direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não. Segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. Isso aqui eu não li direito. Tá, vamos voltar aqui então. A pessoa ela tem o direito de ser assistida por um defensor, tá? Seja pago ou pelo Estado, né? Seja grátis ou não. E remuneração não, segundo a legislação interna. Se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor do prazo estabelecido pela lei. Quando ele não escolhe um defensor, né? A defensoria pública encaminha um advogado para ele. Ninguém no Brasil pode ser processado sem ter uma defesa, tá? Se por acaso essa pessoa estiver sendo processada e na hora da defesa o juiz falar: qual é a sua defesa? Não tenho. Mas você não tem advogado? Não tenho não. Tudo é cancelado, tá? E volta do zero. F, direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o acompanhamento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. A defesa, né, das duas partes, tanto a defesa quanto a acusação, elas podem inquirir, né? E inquirir qualquer pessoa, né? Inquirir seja o delegado, né? Inquirir o perito, se a defesa ou o juiz ou a acusação achar necessário, tiver alguma coisa ali no obscuro, alguma coisa assim ainda não explicável 100%, e a defesa, é isso mais ou menos que está falando aqui. Ou qualquer outro
ou pessoa, né, que possa lançar luz aos fatos. Ah, não, tem uma pessoa que viu, só que ela não está aqui. Beleza. Acrescenta essa pessoa ao rol de testemunhas, né, e manda-se um ofício para essa pessoa comparecer e prestar seus esclarecimentos. G do artigo 8, sobre as garantias mínimas. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpado. Isso aqui é aquela velha história, né? Você está preso, tudo que você falar, você tem o direito de permanecer calado, né? Tudo que você falar poderá e será usado ou contra você. Você tem direito a um advogado e direito a uma ligação, né? Comunicar-se à sua família. Ah, então quer dizer que o cara... Vamos supor, o cara é traficante e no celular dele tem fotos e vídeos que ele trafica. Só que o celular dele é com senha. Ele é obrigado a desbloquear o celular pro delegado ou pro juiz? Não, ele não é obrigado, porque se ele desbloquear, literalmente ele vai estar se auto-incriminando. Então, esse dever aqui está falando assim, direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem de declarar-se culpado. Eles que descubram. Se eles não descubram, né, você não tem esse direito. Na verdade, você não é obrigado a se... Você tem esse direito, né? Se você quiser falar, eu sou culpado mesmo, sou traficante, você pode, mas você não pode ser obrigado a isso. Letra H de garantia, letra H das garantias mínimas. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Isso aí não tem muito o que falar, não. Beleza, acabamos. Vamos estar na 3. Estamos na 3 do artigo 8º. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza, né? Eu não posso pegar um acusado, chegar lá na delegacia e falar assim: ou você confessa aqui agora pra mim, eu te arrebento a cara. Eu não posso fazer isso, né? Senão eu tô coagindo ele de alguma maneira. Ou eu pegar e ficar no psicológico dele. Pois é, né? Mas a sua família tá solta, né? Eu sei onde sua família mora. Se você não falar, porque, né? Isso aí, qualquer pessoa vai falar o que quiser. Meu amigo, se você pegar uma pessoa e começar a bater nela, falar, só vou parar de te bater quando você confessar, a pessoa confessa qualquer coisa que você quiser. Inclusive o que ele não fez. Se você começar a bater numa pessoa, você confessa que você... A pessoa vai falar, não, fui eu mesmo. A pessoa só vai falar isso pra parar de apanhar. Ela não vai falar porque foi ela. Ela vai falar pra parar de apanhar, só isso. 4. O acusado, observe, absolvido por sentença passada em julgado, não poderá ser submetido a novo processo pelo mesmo fato. Ou seja, a pessoa foi processada e julgada, né? Aí no final da sentença foi decretado que ele era inocente. Aí depois, no inquérito policial, alguém fala lá de um vídeo. Aí eu descobri não sei o que. Ah, meu amigo, já era. Sentença penal condenatória já era. Não tem como nós voltar tudo de novo pelo mesmo crime, né? É o que tá falando aqui, pelo mesmo crime. Agora vamos supor, a pessoa pega, ela rouba um carro. Aí ela rouba esse carro para fazer um assalto a um banco. Aí ela é pega, né? E aí ela vai responder pelo assalto a banco, né? E vamos supor que no final o advogado desse cara é muito bom e consiga livrar ele do assalto a banco. Beleza, ele tá inocente. Aí depois de alguns tempos, alguém informa que o carro que ele usou para assaltar o banco era roubado. Opa, ele vai responder por roubo, que não tem nada a ver com o banco. Se for do banco, o banco ele é inocente. Beleza, saiu, ele tá inocente. Por mais que descubra outras coisas, já foi considerado inocente. Agora do carro não, porque são dois crimes distintos. Um crime foi o roubo do carro, outro crime foi o roubo do banco, tá? Se for o mesmo crime, não tem como mexer. Agora se for crimes distintos, sim, tá? E se não prescrever, é claro. 4. Do artigo 8º. O acusado absorvido por sentença passada em julgamento não poderá ser submetido a novo procedimento pelos mesmos fatos.
Isso aí é a mesma coisa, né? Ah, não, foi considerado inocente. Aí descobriu não sei o que lá de uma testemunha. Ah, vamos fazer exame de DNA para comprovar. Não, se já foi comprovado inocente, ele não vai ser. Isso aqui na LEP é muito importante, porque toda pessoa presa, né, ela vai ser passada lá por uma característica de DNA. A pessoa é obrigatoriamente a ser passada pela essa coleta de DNA, tá? Vamos supor que ela não foi passada por essa coleta de DNA e depois descobriram não sei o que lá. Ah, não, vamos bater o DNA dele com ela. E se ele não passou, ele não está nem aí. Se ele já foi considerado inocente, ele não pode ser submetido a novo processo pelo mesmo fato. Voltando a falar, pelo mesmo fato. Se tiver outro, é outra coisa. Quinto, parte 5 do artigo 8, oitavo. O processo penal deve ser publicado, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça, né? O processo ali, ele vai sendo publicado, inclusive no inquérito, né? O advogado, ele tem acesso às informações ali, mas não todas as informações. Vamos supor que o delegado, ele vai fazer uma diligência, ele está fazendo uma escuta, e ele vai fazer uma diligência na casa do indivíduo no outro dia. Se o advogado tiver tudo isso, né, se ele tiver acesso a todas essas informações, ele vai avisar o cliente, ele vai falar, cara, para de falar por ligação que os caras te grampearam. E outra, amanhã, 5 horas da manhã, quer dizer, 6 horas da manhã eles estão indo na tua casa. Se tu tiver alguma coisa que te incrimine, joga tudo fora hoje, entende? Então, o advogado, ele tem, né, não é 100% do processo, né, mas algumas coisas ele não tem acesso justamente para não atrapalhar, né, a necessidade para preservar os interesses da justiça. Artigo 9. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui. 31. Meu Deus do céu. Nossa, estamos demorando demais. Artigo 9 agora aqui. Artigo 9, ainda bem que parece que vão correr rápido aqui. O artigo 9 está falando o seguinte: ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que foram cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito apliável. Tampouco se por impor pena mais grave do que aplicada no momento da perpetuação do delito. Se depois da perpetuação do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delito será por si isso benefício. Isso aqui nada mais é do que os primeiros artigos do Código Penal, né? Ninguém pode ser responder por pena que não existe, ou responder por uma pena mais grave, sendo que no momento a lei não falava que era mais grave, né? Só pode responder se for pena mais leve, se for mais grave, não. Eu espero que tenha entendido aqui. Não vou pular, gente, porque senão nós vamos enrolar de novo. Artigo 10. Toda pessoa tem o direito a ser indenizada conforme a lei no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judicial. Gente, não tem muito o que comentar isso aqui. Tá falando que se o judiciário prendeu alguém errado e depois no final essa pessoa era inocente, tem que pagar a indenização. E é o certo também. Artigo 11. Primeira parte do artigo 11. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Beleza, não tem muito o que declarar aqui também não. Toda pessoa tem direito. O que é toda pessoa? Todo humano. Então pronto. Parte 2 do artigo 11. Ninguém poderá ser obtido de Eita, meu Deus do céu. Ninguém poderá ser objeto de ingerência arbitrária. Olha o arbitrário aqui novamente. Ninguém pode ser objeto de ingerência? Pode sim, só não pode ser arbitrariamente ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domiciliar ou em sua correspondência. Pessoal, essa correspondência aqui pode ser outras coisas também, tá? Pode ser aplicativos de comunicação, correspondência como, sei lá, Message, WhatsApp, SMS, tá? A pessoa tem, a não ser se for instrução processual, né? Ou se for por ordem judicial em uma ação de crime, tá? Investigação de crime.
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Ofensas ilegais, tá? Se eu pego a pessoa de ladrão, seu ladrão, ladrãozinho, aí a pessoa, você ofendeu minha honra, mas a pessoa é ladrão mesmo? Eu não ofendi, eu só falei a verdade. Eu só não posso falar um fato que é mentiroso, tá? Nessa questão aqui também, isso aqui é um pouco discutível, tá? Porque lá no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, nós vamos ter os crimes contra as honras. Lá sobre o de calúnia, ele cabe isso aqui, tá? Se for verdade, você pode falar. Agora, se for sobre reputação, não cabe não. Se uma pessoa for puta e eu falar, você é puta, por mais que ela seja puta, você ainda comete o crime de difamação, tá? A mesma coisa é a injúria. Então, essa questão aqui legal só é na questão de crimes, tá? Leia lá que você vai entender um pouco mais. Parte 3 do artigo 11. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra tais indilígencias ou tais ofensas. Beleza, acabou, é isso aí. Vamos lá para o artigo 12. Esse artigo 12 parece que é um pouco grande. Parte 1ª do artigo 12. Toda pessoa tem o direito à liberdade de conciliar toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de confessar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou sua crença, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Gente, isso aqui acho que não tem muito o que falar não, isso aqui já está falando, né? Toda pessoa tem o direito de expressar sua religião. Tanto público, coletivamente, tanto no ambiente público, ou eu posso chegar ali no meio da praça e falar, Jesus é o que salva. Eu posso fazer isso em privado também. Não tem muito o que falar isso aqui não. Só lembrando também. Ixi, meu Deus do céu, tem merda aqui já. Sei nem o que foi que abriu aqui. Volto a lembrar isso aqui. Isso aqui é qualquer tipo de religião, tá, gente? Não é só a religião, não é só a sua religião, não. O cara ali tá fazendo macumba ali na esquina. Meu amigo, é a religião dele, tá? Inclusive, se você for lá e chutar a macumba dele, por mais que eu acho que isso seria um direito, né? Dependendo da situação aí, pode ser considerado você intolerância religiosa. O cara diz que acredita em Satanás e o Deus dele é Satanás. Meu amigo, o problema é dele, salvação individual, né? Ele tem o direito à consciência e religião dele também, tá? Porque muitas vezes vai que uma pergunta fala sobre isso, sobre budismo não, sobre hinduísmo não, como é que é mesmo? Ubanda, essas coisas assim, todas estão protegidas, tá? Só um detalhe aqui para falar aqui, eu não sei se isso cai muito em questão, mas por via das dúvidas, né, vamos falar. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de sua religião ou de crença. E isso aqui recentemente está sendo muito discutido, tá? O pessoal fala, porque a Bíblia tem certas partes homofóbicas, deveria ser proibida, né? E aí é uma questão complexa, porque, vamos supor, o cristão acreditar que a homossexualidade é pecado e é errado é um crime de homofobia? E aí nós entramos em uma divergência muito grande. É intolerância ou vai ser crime de homofobia? Os homossexuais que não aceitarem são intolerantes e religiosos, ou os religiosos que não aceitarem são transfóbicos, homofóbicos, sei lá. Então isso é uma questão que no direito brasileiro o pessoal tá meio que empurrando com a barriga, né? Justamente por causa desse artigo aqui. Ninguém pode ser objeto de medida restritiva, porque querendo ou não, se eu falar que a religião ela tá sendo homofóbica, literalmente eu teria que proibir, né? E aí literalmente eu estaria restringindo ou limitando a parte da religião das pessoas. Então essa é uma questão muito discutível, né? Mas esse artigo 2 tá passando isso aqui. É bom que você saber, né, que
o Pacto de São José da Costa Rica, ele proíbe esse tipo de limitação ou de restrição de religião ou crença. Parte 4ª do artigo 12. A liberdade de manifestar a própria religião e a própria crença está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos à liberdade das demais pessoas. Vamos supor que eu sou, sei lá, de uma religião aí que eu preciso sacrificar pessoas. Pô, peraí, né? A partir desse momento que eu estou sacrificando uma pessoa, entre aspas, eu estou cometendo um crime de homicídio. Ah, mas a pessoa quer. Então, meu amigo, é uma mistura de homicídio com auxílio, instigação ao suicídio. Então, nesses casos, né, você tem o direito de expressar a sua religião até que você não faça mal, assim, dependendo da situação, a outra pessoa. Muitas pessoas podem falar, mas dizer que é homossexual